Então vamos pro começo. Eu quero entender como que se Porque a gente vira. não começou ainda, né? Não, ainda 20 isso daqui é aquele aquecimento Muito antes de bom. entrar no jogo. Muito bom. Mas como é que se vira escritor ou se nasce escritor, você acha? Não, acho que não tem regra, né? Eu me lembro de... Bom, eu sempre gostei de escrever. A primeira coisa que eu escrevi foi aos 6 anos de idade, 6 ou 5 anos de idade. Eu tinha voltado do filme... Fui ver o filme ET. ET, acho que... né? Um cinema ali perto da minha casa. Na época eu moro em Copacabana, tinha um cinema, puta de um cinema. Pode falar palavrão aqui, não? Claro, pra caralho. Aqui é tranquilaço. É o Rian, era um Sei. cinema, porra, da praia de Copacabana. Ah, o Avenida Atlântica, tinha um puta de um cinema ali. A minha avó, já falecida, me levou lá pra gente ver o ET. Eu fiquei tão fascinado com o filme. Aquele filme pra criança, eu lembro, eu assisti pariu, criança cara. também. É. Cara, muda a vida mesmo. Cara. Só que só te cortando um pouquinho, só te Não, contar. aproveita que eu tô bebendo e fala. Cara, eu fiquei muito bravo porque foi a primeira vez que eu recebi um spoiler na minha vida. Eu tava na fila com meus pais, passou um cara falando: o duro é que o ET morre no final. Cara, aquilo Mas não morre, pô. Não, então. Foi o primeiro spoiler que só serviu pra me deixar mais feliz. Porque tem uma hora que ele quase morre. E aí eu bravo assim, falei: pai, ele falou era verdade, agora não tem mais graça. E depois ele não morre. Foi uma felicidade redobrada porque eu tinha certeza do final e de repente o cara falou aquilo pra sacanear todo mundo na fila. Então por que você tá puto com o cara? Não, eu fiquei puto com ele na hora. E depois foi a melhor coisa, porque ele me deu um spoiler falso, entendeu? Foi o primeiro. Tem uma cena do Simpsons, né? Que como o Homer e a Marge, não é isso? Se conheceram, viu esse episódio? Com certeza eu vi, mas Que eles foram ver o Império Contra-Ataca? não lembro o que acontece. O Homer sempre faz merda, né? Sei. Aí saindo lá da fila. Como é que é? Ora, como é que descobriram o Darth Vader, então, o pai de Luke Skywalker? Porque esse spoiler é pesado pra caramba. Caralho, É tipo né? sair do seu sentido e falar que tá todo mundo morto, né, cara? Pô, mas aí. Bom, você tava lá vai me no ajudando ET? que eu posso me perder no meio do Tá. negócio. Aí eu fui ver ET, né? E voltei pra casa, porra, louco, cara, com isso. E aí criei uma história em quadrinho de, porra, personagem também ET. E aí era como se eu Mas você fosse... desenhava bem ou tipo palitinho Não, mesmo? não, pô, desenhar é uma merda. É? É uma merda. Mas a criança, na verdade, a criança desenha, né? E aí, bom, fiz a história em quadrinho e foi o primeiro personagem, primeira história. Só pra completar, sempre desenhei muito mal. Eu acho que talvez tenha sido isso que me levou a A escrever. escrita, Porque eu era muito ruim, eu sou muito ruim, desenhista péssimo. Eu tinha vários amigos meus no colégio que desenhavam, porra, excelente. E eu nem usando o papel manteiga, né? Papel Sei, manteiga. pra eu sei que colar, estende né? separado. Sei. Que você é transparente, né? Você coloca por cima do desenho. Nem assim, cara, eu conseguia Sério? desenhar. Puta Pô, na merda. época que eu era criança, vendia um espelho, não sei se você lembra. Colocava um espelho entre a folha que você queria copiar, ele refletia pro outro lado, tipo, você ia fazendo assim o desenho que tava refletido. Pra Tentei mim era de meio tudo. mágico o negócio. Tentei de tudo, não conseguia. E aí, cara, mas aí eu não, aí eu já gostava já comecei a escrever, Queria né? contar a história, né? Contar a história, é isso. Primeira coisa, eu diria o seguinte, na verdade, beleza, escritor e tal, mas eu principalmente autor, né? Porque, assim, pra mim é vontade de contar histórias. Depois, a coisa do escritor veio um pouco depois, tinha vontade de contar histórias, mas veio porque eu gostava de ler e tinha uma necessidade de contar histórias. Então, como é que eu vou contar essa história? E eu gostava de ler, então eu comecei a escrever, cara. Mas você E começa aí, a ler muito cedo também? Tinha essa prática de Não, ler? normal, Seus pais né? liam? Normal. Não, no colégio, mas normal, não era não era nada excepcional. E aí eu comecei a gostar de ler, né? O primeiro livro que eu li que eu realmente gostei foi um livro policial infantil chamado Caso da Borboleta Tigre. Cara! Já Porra! viu? Claro! Esse livro... Minha mãe era professora de português, ou seja, ela tinha toda a coleção... Como chamava? Vagalume. Toda a coleção Vagalume tinha em casa. Esse foi um dos primeiros também. Cara, esse livro é impressionante, porque com certeza você fazia tudo na sua cabeça. Uhum. E era bom essa coleção, porque tinha ilustração no meio. Então, pra gente era melhor. Eu me lembro da trama. Eu lembro também que A gente dá tava spoiler, tendo... né? Pode, vamos falar pro pessoal. Quem tá assistindo não é mais criança nem pré-adolescente. Não, porque tem uma história um livro policial, né? Eu acho que a estrutura do romance policial ela é perfeita para você introduzir qualquer pessoa na leitura, né?
Porque... Prende, né? Não, é porque é um jogo. É. É um jogo. É um jogo do autor contra o leitor. Exatamente. Né? Então, o autor, ele vai lá, ele coloca... Ele sabe o final, né? Ele tem um evento, que no caso, vamos policial é um assassinato, mas... E ele espalha as pistas, né? E ele esconde as pistas. Não é isso? Essa é a ideia. E aí você vai tentar descobrir. Eu nem tento. Eu sou burro pra caramba. Eu fico tentando. Você consegue? Não, mas eu tento então, pra caramba. Pare! Eu fico assim, falando, não é possível. Quando é filme, às vezes eu paro só pra, não é possível. Não, cara, mas filme tem alguns hoje em dia que você consegue. Mas tipo uma Agatha Christie, um Sherlock Holmes, tu não consegue. Não consegue. E os caras fazem bem. E aí, tem um assassinato no mundo dos insetos, né? Em que acontece que acham que é uma coruja, né? Uma coruja. Né, uma coruja. Inclusive a capa do livro é uma coruja. Assim, verdade. Uma coruja, né? E aí vão culpar a coruja, na realidade, é aquela borboleta que ela abre, né? E fica camuflada, como se fosse uma coruja, Parece né? os olhos de uma coruja. Tá matando geral, né? Puta, eu fico até, tô arrepiado. Cara, era uma parada que eu li com 11 anos, cara, 10 anos. E você lê aquilo e fala, nossa, que ideia isso! Porra, como que o cara pensou né? nisso, né? O caso da borboleta tira. Não, tinha o Mistério de 5 Estrelas, que era legal, o Cadáver Over Rádio. Eu li toda essa coleção, adorava. Excelente mesmo. E aí, bom, aí eu já gostava de ler, né? Depois eu escrever. Depois eu comecei a ler os livros de Sherlock Holmes, né? Depois a fantasia veio depois, né? Depois... Count Baskerville foi impressionante quando eu li também, cara. Impressionante, mas eu acho que eu gosto mais. Eu ainda gosto mais do primeiro livro, sabia? O Estudo em Vermelho. Estudo em Vermelho. Sabe por que eu gosto mais do Estudo em Vermelho? Porque é um dos poucos que mostra ali um pouco a pessoa do Sherlock Holmes, né? Porque o Watson conhece ele e ele vai analisar como é que é esse cara, né? Exatamente. Depois, eu acho até que uns contos pro final, eu adoro, mas eu ficava assim, porra, porque eu acho que é uma exigência do editor, escreva com essa forma que a galera quer. E eu queria um conto que fosse só o Watson conversando com o Sherlock. E eu acho que eu não estou sozinho, porque muitas das histórias de Sherlock que vieram depois falando sobre ele. Porque falta isso, em certo ponto, sabe? Tipo, falando, ele é muito fechado. Então, como é que era esse cara? Então, depois... então, o Estudo em Vermelho, né? É um livro que ele faz análise lá do... O Watson conhece o Sherlock, né? E faz análise, né? Você leu, né? Li. Estudo em Vermelho, né? E aí fala como é que é conhecimentos como é que é em botânica. Ele tem conhecimentos ele vai falando, é muito maneiro. Porra, eu achei impressionante porque ele descreve, né? O apartamento de Sherlock Holmes. Eu não tinha visto nenhum filme na época do Sherlock Holmes. Eu tinha visto só um que não tinha o apartamento, que é o Enigma da Pirâmide. Aquele que é o Young Sherlock Holmes. Você viu, só que você não tá lembrando. Vi. Que tem um dos primeiros efeitos em CGI do vitral lá, que luta, lembra? Porra, eu gostava por causa daquilo, mas não tinha apartamento de Sherlock Holmes, né? Porque eu era na universidade. E aí, eu li e tal, e quando eu fui ver o primeiro filme em que tinha o apartamento do Sherlock, meu irmão, eu falei... Bateu com o que você imaginava? Esse cara é um mago. Como é que ele consegue? Porque ele não passa 3 horas, 3 páginas descrevendo o apartamento de Baker Street. Ele descreve em pouco tempo, né? E como é que aí, por isso que eu tô falando, né? Tem a ver. Cara, eu quero ser um desses caras. Como é que esse cara consegue, cara? Ser conciso e ao mesmo tempo... Não, ele entra na tua cabeça, cara. Como é que magia é essa da literatura? Né? Que é uma coisa diferente. Você é quadrinista. E eu acho que o quadrinho é uma arte igual a qualquer outra, assim como o cinema é igual a qualquer outro, mas eu acho que são diferentes. E que bom que são diferentes. Né? Mas no cinema, por exemplo, você tem o recurso visual, você tem o recurso, né? Você trabalha bem menos do que num quadrinho e num livro, né? Isso. Somente... E como é que na literatura esse cara, só com tinta e papel, o cara te joga na parada, assim, eu ficava, assim, maravilhado com isso, né? E aí eu gostava muito de ler, e aí já escrevia. E aí as minhas professoras começaram a me incentivar. Eu escrevi um primeiro livro em caderno, que a professora de português leu todo o livro, que foi a Cavaleiros do Apocalipse. O livro horrível, cara, o livro. Você escreveu à mão, num Tudo à mão. caderninho de brochura, assim? Espiral. Espiral?
Começo, meio e fim? Começo, meio e fim Que e tal. legal, cara. Logicamente Tinha péssimo. alguma coisa a ver já com... Eu gostava dessas coisas de apocalipse e tal, mas era toscaço, né? E tinha misturado a nave espacial com dragão. Pegou tudo que você gostava, colocou no mesmo conto, é claro. Lógico, lógico. Mas assim, para uma criança, parecia interessante. Aí a professora incentivava, pô, legal, tal, etc. E eu comecei a pegar o... Então daí que veio essa coisa de escrever, né? E eu continuei sempre escrevendo, era o que escrevia da galera, tudo, etc. Tinha uns caras que desenhavam, eu escrevia e tal. E aí que veio, né? E aí que veio essa... Então eu não sei se isso é uma coisa que se você se torna escritor, ou se... Cada um tem uma experiência, cara. Eu sempre falo isso no meu canal do Telegram. Exatamente. Que Posso eu faço fazer a parte. propaganda? Eu faço parte dele, pode fazer. T de Tatu, T de Telegram, .me/Eduardo A Spor. gente Lá vai colocar na descrição, a gente deixa aí também, a pessoal. gente coloca lá várias coisas de escrita. Era uma vez por semana, você tinha um mini podzinho falando. Tem ainda? Toda Você quinta-feira. continua alimentando lá? Toda Que quinta-feira. legal, Toda cara. quinta-feira tem um mini pod lá. Às vezes tinham os convidados, às vezes A tinha gente só fala- vocês falando, a você e Cabelo. gente fala muito isso lá, né? Que assim, o que a gente fala ali, eu falo, o Cabelo fala, é a nossa experiência, né? Então, assim, isso também é interessante. Método de escrita, né? Cada um tem o seu. Qual que se adapta? É bom você estudar vários, né? Conhecimento nunca é demais.